Salmo 34, verso 4 e o verso 8 e 9. Antes da gente ler e se aprofundar um pouco mais naquilo que quero trazer para você, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua casa e queremos nos alimentar da Tua palavra. Por isso, meu Deus, eu te peço, use a minha vida, use os meus lábios, use, meu Deus, a minha boca para anunciar a Tua palavra a estas pessoas que saíram da sua casa, saíram do seu lar, saíram de onde estavam e vieram ouvir a Tua palavra. Remova, meu Deus, todo e qualquer tipo de empecilho ou impedimento, qualquer situação que tente de alguma maneira impedir que esta pessoa compreenda, entenda a Tua palavra. Tudo que for falado aqui, meu Deus, e seja lúcido, elucidado ao ouvir esta pessoa, e que todos nós saiamos daqui cheios da Tua presença, mais fortalecidos, em nome de Jesus. Fala conosco, que assim seja. Digam todos amém, e vamos dar para Jesus uma salva de palmas. Por favor, você pode sentar. A palavra de Deus, ela vai falar de várias pessoas, não poucas, mas ela vai falar de muitas pessoas que buscaram a Deus e tiveram respostas. Pessoas que resolveram se voltar para Deus e Deus atendeu, e Deus ouviu o clamor destas pessoas. Ana foi uma mulher que sofreu muito, tinha um verdadeiro impossível na sua vida, pois ela não podia ter filhos, e a Bíblia conta que ela buscou a Deus, e Deus fez um grande milagre. Ana ficou grávida e deu à luz a Samuel. Ezequias foi um outro homem que, na situação difícil que estava, sentenciado com uma doença mortal, desenganado e totalmente sentenciado à morte, buscou a Deus e Deus mudou a história da sua vida. Me lembro quando Paulo e Silas também buscaram a Deus, oraram, louvaram ao Senhor, e Deus se manifestou dentro daquela prisão, rompendo os alicerces, os cárceres, quebrando tudo e manifestando ali a sua glória. Pessoas que se dedicaram a buscar a Deus e alcançaram respostas. Davi também teve a sua maravilhosa experiência com Deus. E o que eu quero ressaltar no capítulo 34, verso 4, e quero ler até o verso 6, quero que você preste atenção, porque diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o que diz a Bíblia? E o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias ou tribulações. E o que eu quero que você compreenda é que Davi, ele não busca a solução do problema. Davi, ele não diz, eu pedi a Deus que resolvesse o meu problema. Eu pedi a Deus que me ajudasse a continuar famoso, próspero. Olha, eu busquei o Senhor para mudar a história da minha vida. Davi, ele não vai se importar com a fama, com o dinheiro, e essas coisas tão passageiras. Davi diz, eu busquei ao Senhor. O meu foco foi buscar a Deus. E o fato de dispor minha vida para buscar o Senhor, Deus me ajuda em tudo. Deus me ajuda em todas as coisas. Deus me ajuda em todas as demais situações da minha vida. Se eu me prontificar a buscar o Senhor,
a estar mais perto de Deus, a ter mais intimidade com Deus. Quantos conseguem me entender? Digam amém. A valorizar mais o Senhor do que as coisas que Ele pode fazer. Consequentemente, tudo quanto necessitamos, Deus nos ajuda a possuir, a vencer, a alcançar, a conquistar. Esse é o segredo importante. Davi diz: olha, eu o busquei, e quando eu busquei, Ele me livrou de tudo que eu temia, de tudo que eu tinha medo, me livrou de todos os meus temores. Veja que Davi, ele não buscou se livrar daquilo que ele temia. Davi não diz assim: eu tinha medo disso e por isso eu fiz isso para vencer esta situação. Não. Aquilo que Davi temia viver, aquilo que Davi temia enfrentar, aquilo que Davi não queria viver na sua vida, ele entendeu que se buscasse o Senhor, se tivesse Deus com ele, quantos me entendem, digam amém? Deus automaticamente o livraria, Deus automaticamente o guardaria. Porque se resolvermos andar com Deus de verdade, se escolhermos ficar firmes com Deus, buscando a sua presença, buscando a sua palavra e termos uma forte comunhão com Ele, é óbvio que todas as nossas necessidades Ele é poderoso para suprir, todas as nossas faltas Ele é poderoso para prover, tudo aquilo quanto precisamos ou esperamos, Ele tem poder para colocar nas nossas mãos e nos fazer vitoriosos, porque temos o buscado acima de todas as coisas. Quantos me entendem, digam amém. Diga para a pessoa ao seu lado: busque ao Senhor. Diga forte para ela: busque ao Senhor. Davi buscou a Deus e Deus lhe deu vitória. Amém, amados? Diga isso, por favor. Diga comigo: Davi buscou a Deus e Deus lhe deu vitória. Amém, amados? A consequência dos resultados positivos na vida de Davi é fruto de ter buscado a quem? A Deus. Davi está bem, Davi venceu porque buscou a Deus. Você entende isso? Deus é vencedor. Deus nos aceita e nos torna filhos. Nos tornamos logo filhos do Senhor quando nos entregamos a Cristo. E Deus, como Pai, tem cuidado de nós. E se o buscarmos, Deus não vai fechar seu coração para mim, Deus não vai fechar seu coração para você. Se o buscarmos, Deus nos ajudará em todas as situações da nossa vida. Quantos me entendem, digam amém. É isso que você precisa compreender. O meu foco, a minha vida, a princípio é buscar a Deus. E as demais coisas, e a minha família, e o meu trabalho, e os meus problemas, e as minhas dívidas, e a minha vida profissional. Deus vai te ajudar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus vai te ajudar, Deus vai prover, Deus vai abrir portas, Deus vai levantar pessoas, Deus vai facilitar as coisas para você. Quantos entendem, digam amém. Mas eu vou buscar primeiro quem? Deus. Quem é mais importante para mim? O que eu quero mais? Esse problema resolvido ou Deus comigo? O que é mais importante? A minha família com um problema resolvido ou ter Deus entronizado no centro de todas as áreas da minha vida? Você está compreendendo isso? E às vezes as preocupações, os problemas que nos cercam, faz com que estejamos tão aflitos que deixemos de buscar aquele que é mais importante para nós, aquele que mais nos interessa. Porque, meu amigo, minha amiga, compreenda, aguarde, entenda e creia. Se você tem o Senhor contigo, você tem todas as coisas o quanto você necessita. Se você tem o Senhor contigo, pode ter certeza, Ele é provedor, Ele é cura, Ele é alegria, Ele é vitória, Ele é bênção para a sua vida em todos os aspectos. Se você crê, diga amém. Diga comigo: Deus é tudo que eu preciso. Diga: Deus é a minha cura. Está fraco, meio forte. Deus é a minha cura. Deus é a saúde para a minha vida. É a vitória sobre os meus inimigos. Diga: Deus é tudo. Significando então que se tenho Deus, se eu o busco, se eu o priorizo, Ele me livra.
Ele me protege, Ele me dá vitórias, Ele me abre as portas. Foi o que disse Davi: busquei ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Amém, amados? Quantos estão compreendendo, digam glória a Deus. Levante-se a mão direita para o alto, diga assim comigo: Deus, eu te torno em minha vida maior do que qualquer problema ou necessidade. Vamos dizer de novo? Diga: Deus, eu te torno em minha vida maior que qualquer problema ou necessidade. Se o que acabamos de declarar é real e entendemos isso, então nós buscaremos, acima de tudo, ao Senhor. Amém, amados? Então, vamos passar para uma outra parte. Davi disse: busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Verso de número 8, Salmo 34, verso 8, veja o que diz. Davi diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. O que Davi está querendo dizer com isso? É como se Davi estivesse entre a gente agora e dissesse assim: eu busquei e Deus resolveu o meu problema. Você quer que Ele resolva o seu? Faça o que fiz. Provai, não no sentido apenas de colocar Deus à prova, mas no sentido de ter com Deus e suas experiências, no sentido de procurar conhecer mais a Deus, de buscá-lo. Davi diz em outras palavras: provai, façam o que eu fiz, busquem como eu busquei, e vocês verão que Ele é bom, e vocês verão que Ele responde. Quem consegue entender isso, diga amém. Olha aqui, ó, o verso de número 8, provai e vede que o Senhor é bom, no sentido de experimentar, conhecer de maneira profunda, sair da teoria para a prática. Provem, façam o que eu fiz, o busquem como eu busquei, e vocês terão uma grande experiência com Deus. Vocês também verão o quanto Ele é bondoso. O que Davi quer dizer com isso? O que Deus fez na minha vida não é algo exclusivo apenas para o Davi, não. O que Deus fez na minha vida é algo que Ele pode fazer na vida de qualquer um que lhe buscar, na vida de qualquer um que se prontificar a estar diante dEle. Provai, façam o que eu fiz, procurem ter um conhecimento maior com Ele, procurem se aproximar mais dEle, porque vocês verão a bondade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. O Jó, já no finalzinho da sua história, ele vai dizer algo muito interessante. Eu vou ler isso com você. No finalzinho da sua história, o Jó diz assim: meu Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos conseguem te ver. Você está compreendendo isso? Quem está me entendendo, diga amém. Hoje, eu não te conheço só de ouvir falar. Hoje os meus olhos conseguem te ver. O que mudou na vida de Jó? Deus para Jó não é apenas o Deus que falava com ele. O Deus que Jó serve é mais real do que era antes. Porque além de ouvir, o que o Jó consegue? Ele consegue ver. Ele tem uma experiência com Deus bem maior do que o que ele tinha antes. Então, olha, provem, vejam. Deixe marcado, por favor, o Salmo 34 e volta um pouquinho em Jó capítulo 42. Eu quero ler isso para você. É o livro antes de Salmo. Jó
42, verso 5. Jó 42, o verso de número 5. Acharam? Jó, o capítulo 42, o verso 5. Olha o que disse Jó: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora, o que diz a sua Bíblia? Te veem os meus olhos. Os meus olhos te enxergam. Os meus olhos estão te vendo, Senhor. Quer dizer que nessa caminhada entre Jó e Deus, Deus e Jó, Jó passou a ter experiências mais profundas. Jó teve experiências maiores. O Deus do Jó não é só o Deus de ouvir falar. É um Deus que agora eu vejo. É um Deus que agora se tornou mais real na minha vida. Porque eu procurei, eu tive experiências com eles. Você consegue entender o que quis dizer Davi? Provai e vede. Provem, busquem, procurem ter mais contatos com Deus e vocês verão o quanto Ele é bom, o quanto Ele age, o quanto Ele se compadece, o quanto Ele é provedor, o quanto Ele abastece, o quanto Ele cuida, o quanto Ele fortalece, o quanto Ele abre portas. E quando nós escolhemos buscar a Deus acima de qualquer coisa, quando Deus é o ponto mais importante da nossa vida, nós passamos a ter com Ele experiências marcantes. E Deus, Ele não é apenas alguém que cremos, Deus não é alguém apenas que ouvimos uma vez ou outra. O Deus que servimos passa de um Deus que fala nas reuniões e ministra o nosso coração, a ser um Deus visível, porque Ele se manifesta dentro da nossa casa, porque Ele se manifesta onde estejamos e por onde passarmos, as pessoas poderão ver as grandes obras que Deus está fazendo em nossa vida. Por isso, busque o Senhor de todo o teu coração, e você não vai apenas ouvir Deus ou ouvir falar de Deus, não, você vai ver Deus agindo na tua vida, você vai ver Deus fazendo coisas grandes na tua vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quem está tomando posse disso, diga amém. É isso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que mais importa. É como eu acabei de citar, eu vou fazer Deus, eu vou tornar Deus na minha vida maior do que os meus problemas e as minhas necessidades. Eu vou fazer do Senhor o ser mais importante da minha vida. É isso que eu preciso. E se eu faço do Senhor o ser mais importante da minha vida, Ele é cura, Ele é resposta, Ele é a provisão que eu preciso, Ele é a porta que eu preciso aberta, pois só Ele abre portas e ninguém fecha, pois só Ele fecha portas e ninguém. Tudo que eu preciso eu encontro em quem? Tudo que eu preciso eu encontro em quem? Em Deus. Então o que é que eu preciso fazer? Buscar as coisas ou Deus? Buscar as coisas ou Deus, Jacira? Vocês entendem isso? Mas as nossas ansiedades, os nossos problemas, e olhamos, é caráter de urgência. Estamos tão preocupados em resolver certas coisas, que nós não o buscamos como ele deveria ser buscado. Nós queremos a solução dos nossos, mas esquecemos que a solução está em Cristo, que a solução está em Deus. Quem me entende, diga amém. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi está cheio de coisas, Davi está enfrentando dias difíceis, mas ele diz: eu busco o Senhor, eu busco a Deus, e Ele me livra de tudo que me aflige. Eu busco o Senhor e Ele me abre as portas que eu preciso. Quem compreende isso, diga amém. E Ele diz: essa fórmula funciona para mim, essa fórmula funciona para você, Jacira.
Essa forma funciona para você, Diego, Juliana. Essa forma funciona para todos que estão aqui. Buscai o Senhor e vocês verão a bondade de Deus se manifestando na tua vida. Vocês verão as bênçãos do Senhor alcançando a sua casa, alcançando a sua família. Vocês verão as portas se abrindo, porque Deus é bondoso para honrar aqueles que o buscam. Você recebe esta palavra? Quantos recebem, digam glória a Deus. Outra coisa que eu quero ressaltar que disse Davi, por favor, Salmo 34, verso 9. Ele também ressalta isso: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Temor é amar a Deus. Temor é respeitar o Senhor. Temor é fazer tudo que o agrada. Diga comigo: temer a Deus é fazer tudo que lhe agrada. A pessoa que teme, ela vai viver a vida para agradar a quem? A Deus. A pessoa que tem temor, ela vai viver a sua vida de uma maneira que Deus vai ter na vida desta pessoa prazer. Deus vai ter alegria. Deus vai se sentir feliz com aquela pessoa. Amém, amados? Sabe quando você tem um filho que ele é obediente, você tem um filho que te ouve, você tem um filho que te escuta, você tem um filho que faz as coisas na medida do possível, da forma mais correta e clara possível. Você tem um filho que na escola os professores falam bem dele. Você tem um filho onde os teus parentes olham para ele e falam: fulano é um exemplo de garoto. Você tem um filho onde a vizinhança reconhece que é um menino bom, um menino do bem, um menino correto. Como que o pai se sente? Como que o pai se sente? O pai se sente orgulhoso, o pai se sente feliz. O menino que obedece os ensinamentos do seu pai, o pai se sente orgulhoso, feliz de bater e dizer: esse é meu filho. Bater no peito e falar: esse aqui é o meu filho. Ele fica feliz. E o filho não faz nada mais, nada menos que a sua obrigação, que o seu dever, ser justo, se comportar e etc. Agora, o filho que chega na escola, o pai só tem dor de cabeça. O filho que na vizinhança todo mundo reclama, ele é o líder da gangue, da bagunça. É um filho que a família diz: meu Deus, esse menino não tem jeito, mas ele não para um instante, perturba e faz isso. O pai vai deixar de amá-lo? Não. Mas o pai está feliz com ele? Não está feliz. E porque ele faz tudo errado. Não tem temor, não respeita o pai, não respeita a mãe. Porque se tivesse o mínimo de respeito, ele não faria o que faz, porque ele sabia que estaria envergonhando a quem? A seu pai e sua mãe. Então, temer a Deus é viver uma vida que Deus nela sente prazer. Deus olha para a pessoa e fala: está vendo? É meu filho. Deus se alegra com a pessoa. É uma pessoa que não vive a murmurar, que não reclama da vida, que não vive querendo culpar Deus por isso ou por aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Que não está de mal com a vida, que não está perturbado com nada. Ela sente prazer em viver, e aquilo que é seu dever, aquilo que lhe é por obrigação, ela faz com alegria. E Deus tem o que nesta pessoa? Contentamento. Deus tem alegria com esta pessoa. E olha só como isso é importante. Eu busco a Deus, eu torno Deus mais importante em minha vida que qualquer problema ou qualquer necessidade. E Ele assim me recebe como filho. Ele me ouve, Ele responde, Ele me livra dos problemas. Eu quero mais do que ouvir falar do Senhor, eu quero mais do que uma vida religiosa.
Eu quero mais do que frequentar uma igreja e ouvir falar de Deus, não. Eu quero ver o Senhor, eu quero vê-lo agir na minha vida. Eu quero ver Deus fazer coisas na minha vida. E eu me aprofundo nisso, e eu sirvo com temor. Você pode ter certeza que essas três coisas tão básicas e tão simples são suficientes para que as portas se abram e Deus te abençoe onde você colocar a planta dos teus pés, para que Deus te abençoe aonde você chegar e a bênção te acompanhar, em nome de Jesus. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Então é isso que eu quero que você guarde com você hoje, quarta-feira, que você vai buscar a Deus acima de todas as coisas. Pastor, por quê? Eu vou ser enfático, até um pouco repetitivo, porque eu quero que isso fique guardado em você. Amém, amados? E não se esqueça de um detalhe importante, que o discipulado, ele é nada mais, nada menos que a repetição. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. Quanto mais você ouve a mesma coisa, mais você trabalha com isso, sabe disso, não é? Em todo segmento. Eu estou na luta lá do jiu-jitsu. Quanto mais eu pratico um certo golpe, o que acontece com ele? É ou não é? Joselito que gosta de luta também. Quanto mais você pratica algo, quanto mais aquele movimento se repete, você faz sozinho que nem percebe. O corpo se move sozinho que você nem nota. Quando você menos espera, está no automático. É de um jeito que quando o cara coloca a mão em você, você já faz automático. E por que isso fica perfeito? Porque é o quê? Uma repetição. É isso que faz o discipulado. Quanto mais o professor, não é, Wellington, falar de um assunto repetidas vezes, o que acontece com o aluno? Entra mais. Vocês estão compreendendo isso, gente? Isso daí existe. Então, quanto mais você fala que 2 mais 2 é igual a 4, eu explico por quê. É 4. E quanto mais o aluno ouvir isso, mais isso vai ficar o quê? Gravado na mente dele. Então, quanto mais eu disser para você certas coisas, isso vai ficar o quê? Gravado dentro de você. E mais do que o golpe do jiu-jitsu, mais do que o golpe do Muay Thai, mais do que as aulas que o Wellington dá, que a Shirley dá, que você dá, é a palavra de Deus gravada dentro do nosso coração. Amém, queridos? E cada coisa com a sua devida importância, mas de todas elas, mais importante é ter a palavra guardada no coração, para não pecar contra ti, já dizia Davi. Amém, queridos? Então, buscar a Deus acima de tudo, por quê? Porque a saúde que eu preciso, a provisão que eu preciso, a resposta para o meu casamento, a libertação dos meus filhos e tudo que cerca a minha vida, eu vou encontrar na pessoa de quem? Do Senhor Jesus. Vou encontrar isso em Deus. Deus é a fonte de todo suprimento. Deus é a provisão de todas as minhas necessidades. Vamos dizer isso? Por favor, diga comigo: Deus é a fonte de todo suprimento. Diga: Deus é a razão maior da minha vida. Se Ele é a fonte de todo o meu suprimento, quem que eu preciso? Do suprimento ou dele? Dele. Porque se eu tenho Deus, eu tenho. Jesus disse: sem mim, você começa a entender as coisas. Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. Todas as coisas lhe serão possíveis se você me tem como seu Deus, se você crê que eu sou o seu Deus, se você me busca, você me torna maior na sua vida do que todas as demais coisas. Amém, amados? E consequentemente, nós vamos experimentar coisas grandes. Saia da teoria e passe para a prática, suas experiências, sua busca, prove, busque. O que o pastor está falando, será que realmente é assim? Prove, busque, comece a fazer,
e você vai dizer como Jó: meu Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Hoje o Senhor está fazendo coisas grandes na minha vida. Amém, amados? E eu vou procurar viver temendo, respeitando, te servindo, te adorando, e vou agradar o Senhor com toda a minha forma de viver. E assim, meu querido, minha querida, você vai ter as maiores experiências com Deus, e a sua vida vai ser uma bênção. Você toma posse disso? Então fique de pé, por favor, no lugar. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor.